Quer ouvir uma fofoca? Eu vou te contar a fofoca mais antiga que você vai ouvir, pelo menos durante uns bons dias. Você sabe quem foi Sócrates, né? Mas será que você sabia que talvez ele tenha sido executado por causa de piadas sobre ele numa peça de teatro? Pois é, fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou te explicar como foi essa treta histórica e o que realmente aconteceu. O meu nome é Lucas Rosalém e aqui no canal Ponto Crítico a gente discute sobre crítica literária, alguns resumos de obras clássicas, biografias de autores que a gente gosta e mais um monte de coisas que alguma hora podem acabar sendo úteis para sua vida. Então se inscreve aqui no canal e se você sabe quem foi o Sócrates, deixa um like no vídeo só para sinalizar pra gente o grau do público que tem aparecido por aqui, tá? Era o 5º século antes de Cristo em Atenas, com a polis explodindo em debates intelectuais, muitas transformações sociais e um movimento artístico brutal que a cidade nunca mais voltaria a ver. Foi nesse contexto em que essas duas figuras colossais emergiram, cada uma da sua maneira, tentando moldar o pensamento e a cultura daquela época. De um lado, então, o Aristófanes, o mestre inquestionável da comédia antiga, e do outro lado, ninguém menos que o Sócrates, um dos fundadores do que a gente chama hoje de filosofia. A relação entre esses dois gregos faz parte daqueles episódios intrigantes da história da intelectualidade, e o motivo para isso é muito simples. Acontece que a representação que o Aristófanes fez do Sócrates em uma das suas peças de teatro, chamada As Nuvens, talvez tenha ajudado na execução do Sócrates. Dá para acreditar nisso aí? Bom, para conseguir te explicar sem enrolação qual foi exatamente o problema histórico entre o Sócrates e o Aristófanes, eu vou precisar bem rapidinho dizer exatamente quem eles foram. Sócrates. Em pouquíssimas palavras, o Sócrates foi um filósofo grego do período clássico e é considerado o principal nome, talvez o fundador da filosofia ocidental, e na sua época ele ficou conhecido pelo seu método de questionamento, a maiêutica, mas ele não deixou nenhuma obra escrita. A gente conhece o Sócrates e o seu pensamento principalmente pelo seu maior discípulo, que é o Platão. Aristófanes. O Aristófanes foi o mais renomado comediógrafo da Grécia Antiga, mestre da chamada Comédia Antiga, conhecido pelas suas sátiras políticas e sociais, que justamente criticavam figuras públicas e costumes da sua época. E esse cara foi tão superior aos seus concorrentes que, de toda a comédia grega antiga, só as peças dele sobreviveram até hoje. Então tá aí, são dois personagens históricos de peso, com uma importância indiscutível. Mas o que a maioria não sabe, e talvez você também não soubesse, é que a semente dessa tragédia que aconteceu com ele pode ter sido plantada décadas antes em uma comédia. Parece absurdo, mas é isso mesmo. Quer dizer, é mais ou menos isso. Espera um pouco que eu vou te explicar até o final do vídeo. E a primeira pergunta aqui é: quais as evidências disso? Como o próprio Sócrates nunca registrou nada, tudo que a gente sabe sobre esse assunto vem de pessoas que escreveram sobre ele. E na verdade muita coisa foi registrada sobre o Sócrates no passado, mas só chegaram pra gente relatos de 3 pessoas diferentes. O próprio Aristófanes, o Platão e outro discípulo do Sócrates chamado Xenofonte. E o que acontece é o seguinte: apesar de nós conhecermos o Sócrates principalmente pelas obras do Platão, o primeiro registro sobre ele foi feito pelo Aristófanes, 24 anos, muita coisa, né? Que é onde ele faz as acusações satíricas ao Sócrates e também é a obra que talvez tenha culminado na condenação dele. E uma coisa aqui precisa ficar clara: o que o Aristófanes construiu foi sim claramente uma caricatura do Sócrates, só que a gente não pode pensar que o Platão fez seja completamente diferente disso, seja uma figura puramente histórica, porque não é bem assim não. Na verdade, o Sócrates registrado pelo Platão também é um personagem, por isso inclusive que ele é chamado de Sócrates platônico. Porque olha só, nas obras do Platão, o Sócrates é um personagem a partir do qual ele desenvolve praticamente toda a sua filosofia, porque caso você não saiba, quase todas as obras do Platão foram escritas em forma de diálogo e o personagem que Platão usa nesses diálogos para representar a sua voz, as suas ideias, é o Sócrates. Ou seja, o protagonista dos diálogos do Platão é o Sócrates, ali assim como uma figura literária mesmo, construída por ele com esse propósito. E tem outro detalhe: como os diálogos socráticos do Platão e do Xenofonte também surgiram depois da morte do Sócrates, eles foram sim, pelo menos em parte, uma resposta literária nessa tentativa de redefinir ou até redimir a figura do Sócrates para fazer uma distinção entre ele e os sofistas que ele combatia. Não é à toa que o Xenofonte, em suas Memoráveis, começa e termina a obra questionando a condenação do Sócrates, explicando que os atenienses estavam completamente errados na condenação do seu mestre. E com Platão é isso que acontece também. Quer ver uma coisa interessante? Tanto o Platão quanto o Xenofonte escreveram obras que ficaram conhecidas como Apologia de Sócrates, ou seja, tem uma Apologia de Sócrates escrita por Platão e outra Apologia
de Sócrates, escrita pelo Xenofonte. E as duas têm o mesmo objetivo, que é falar da defesa do Sócrates, falar sobre como foi o julgamento e o discurso que o Sócrates fez para se defender das acusações. E o problema começa quando a gente percebe que nas duas obras, as acusações apresentadas pelo tribunal contra o Sócrates são exatamente as mesmas que aparecem lá na peça do Aristófanes. E para piorar, na Apologia do Platão, o nome do Aristófanes é citado justamente para apontar a origem das acusações. Se isso não é evidência suficiente para você, eu não sei o que é. Mas não é só isso não, porque quando a gente vai para a obra mais importante do Platão, que é a República, onde ele discute ali sobre como deveria ser a organização da sua cidade ideal, uma parte fundamental da obra é o trecho conhecido como o Exílio dos Poetas. Veja, o Platão ele considerava que havia muita mentira nos poetas, assim como muito antes dele já o Píndaro dizia que os poetas mentem por falta de responsabilidade, né? Depois o Aristóteles, o discípulo do Platão, também acabaria dizendo lá uma coisa muito parecida. Mas basicamente o Platão argumenta que na polis ideal, os poetas deveriam ser banidos ou terem as suas ideias controladas. Ou seja, esse é um aspecto na obra do Platão que podia ser encarada como um sentimento dele contra a laia do Aristófanes, por assim dizer, o que num primeiro momento parece reforçar a ideia de que o Platão culparia o Aristófanes pela execução do Sócrates. E colocando as coisas desse jeito, parece que é isso mesmo, né? Parece que realmente o Sócrates acabou sendo executado por culpa de uma peça cômica feita pelo Aristófanes muitos anos antes. Mas será que é isso mesmo? Porque de fato, no texto da Apologia do Platão, o argumento é que os jurados cresceram ouvindo coisas falsas sobre o Sócrates, incluindo aquelas disseminadas pelo Aristófanes. O texto diz isso claramente. E a primeira coisa que a gente acaba concluindo é que a peça, que nessa época já era bem antiga, talvez tenha mesmo criado, pelo menos em partes, uma má fama do Sócrates. Mas tá, né? Daí a inferir que a peça tenha sido a verdadeira responsável pela morte do Sócrates, me parece uma conclusão um pouco forçada, bastante fora dos limites da evidência histórica, né? Que eu já vou colocar aqui pra vocês também. E a única coisa que eu não vou fazer aqui é subestimar a capacidade do Aristófanes de mexer com a opinião pública, porque fazer isso pra ele seria a coisa mais fácil do mundo. O cara era brabo mesmo. A arte de Aristófanes. Eu já fiz um vídeo explicando um pouco sobre o poder que a comédia antiga podia ter e como Aristófanes usava esse poder de conseguir criticar qualquer pessoa que ele quisesse sem nenhum prejuízo. Eu fiz um segundo vídeo também depois, falando sobre o caso do Léo Lins. Os dois vídeos ficaram muito legais, então vou deixar nos cards e aqui na descrição. Então já separa um tempinho para olhar os vídeos depois e para mandar para aquele seu amigo militante lá, tá? Mas o fato é que o Aristófanes talvez tenha sido o cronista mais aguçado do seu tempo. Ele usava o teatro não só como entretenimento, mas como palco de crítica social, de crítica política e até de crítica literária, como a gente tem discutido em um outro canal, cujo link vai estar aqui embaixo na descrição. E o vídeo tá bastante instrutivo, tá? Eu recomendo que você dê uma olhadinha depois. Mas voltando aqui, você só precisa ler uma peça do Aristófanes, qualquer uma delas, para você ver que o cara usava o deboche, usava caricaturas de pessoas reais e também estereótipos para dissecar figuras públicas e também para expor as suas ideias. Ou seja, ele transformava assim assuntos sérios em objeto de piada, mas não pelo mero entretenimento. Ele fazia isso com objetivos didáticos, inclusive muito parecidos com os do Sócrates, que era tentar fazer o público pensar. Assim como o Sócrates, o Aristófanes queria ser uma fonte de ensinamentos, um veículo de conselho para sua comunidade. E era por isso que ele atacava realmente todo mundo, os sofistas, os políticos, os poderosos e até outros autores de peças também. E é aí que entra uma das suas peças mais famosas, chamada As Nuvens. As Nuvens de Aristófanes. Essa peça do Aristófanes ela foi encenada pela primeira vez em 423 a.C. E nessa peça o Aristófanes elege justamente o Sócrates para ser o seu principal alvo. E o problema já começa aí, porque a peça foi feita para criticar o método dos sofistas. E o Sócrates, como protagonista, aparece como um tipo de líder deles, um representante deles. E por que eu disse que o problema começa aqui? Porque com isso, o Aristófanes fez uma caracterização muito diferente daquela feita pelo Platão em todas as suas obras. Porque a gente sabe que nas obras do Platão, na verdade, o Sócrates é o inimigo dos sofistas. Mas na peça do Aristófanes, o Sócrates aparece ali para personificar o que ele chama de novas ideias ou a nova educação. Eu já vou falar sobre isso, mas na visão do comediógrafo Aristófanes, eram duas coisas que estavam ameaçando os valores da polis. E realmente, lendo a peça, você vai perceber que ela tem uma grande chance de ter reforçado pelo menos um preconceito geral contra os intelectuais. Só que tem um problema gritante com isso que não dá para ignorar e eu vou falar daqui a pouco. Mas olha, inclusive porque o contexto social e intelectual da cidade de Atenas mudou muito entre a estreia da peça em 423 e 399 a.C., que foi a execução do Sócrates. E por que isso? Porque nesse segundo momento, já no pós-guerra do Peloponeso, a liberdade intelectual tinha diminuído demais e o que antes era só uma sátira
cômica poderia ter sido percebido agora como profundamente subversivo, o que ia tornar o comportamento do Sócrates na peça não mais simplesmente cômico, né? Ele poderia ser visto como um problema real passível de condenação. E tem um outro detalhe ainda, que é o fato de que a peça As Nuvens em particular, beleza, ela brinca com os assuntos que o Aristófanes considerava importantes, que era o que ele fazia em todas as peças, mas o final da peça é muito diferente para uma comédia. Muito mais sombrio do que se esperava, e você já vai entender. Eu já vou te falar como é que é esse final, mas deixa primeiro eu te contar outras coisas sobre a peça. O que diz a peça? Bom, para começar, na peça, diferente do mundo real, o Sócrates tinha uma escola, um lugar físico lá chamado pensatório, que era onde ele ensinava as pessoas a ganhar discussões com retórica barata. Então, uma das coisas que é dita é que as pessoas iam até lá pagar por Sócrates para aprender, por exemplo, a fazer um argumento fraco prevalecer sobre outro mais forte. E é aqui que entra o protagonista, o Estripsíades, que é um personagem que está devendo para um monte de gente, e ele está desesperado atrás do pensatório porque ele quer aprender a trapacear para se livrar das suas dívidas. Ele precisa saber como enganar os seus credores. Então você já percebe que o protagonista ele foi feito para representar esse homem comum, iludido com a nova educação, como eles chamavam. Só que olha só, no mundo real, essa era a acusação feita a outros dois nomes muito conhecidos, o Gorgias e o Protágoras. E aqui na peça o vilão é o Sócrates. E essa é uma das acusações que aparecem lá nas apologias, tanto do Platão quanto do Xenofonte. E é claro que não é só isso, né? Na peça aparecem coisas muito mais complicadas pro lado do Sócrates, como por exemplo o fato de que na peça as divindades tradicionais não são aquelas que aparecem, o que já ia fazer o público pensar em termos de impiedade, ou seja, a falta de devoção aos deuses, ou até um desprezo por eles, que também já seria passível de punição. Mas tá, quais são as divindades que aparecem na obra? Isso aqui é bem curioso, eu quero que você preste atenção porque eu vou retomar isso mais pro final do vídeo. As divindades que aparecem são as nuvens, que dão nome à peça, mas também o éter, que é o meio pelo qual as coisas se propagam, o caos e a língua. Então veja só que curioso e que simbólico isso aqui, né? E aliás, as próprias nuvens na peça, que são o coro, elas já são uma metáfora para a linguagem que foge de controle e tal, né? Mas depois a gente volta para esse assunto aqui. Mais pro final da peça tem um momento muito engraçado onde o Sócrates aparece suspenso assim num cesto, né, de um jeito bem cômico, talvez sugerindo uma certa pretensão divina dele, mas com certeza simbolizando também um conhecimento inútil dos sofistas, que era bem distante das preocupações cotidianas. Uma outra coisa que acontece é que a peça faz uma associação muito forte entre o Sócrates e o Eurípides. E para que isso? Para realmente carimbar os sofistas como representantes da chamada nova educação. Aí uma ressalva que apesar dessa associação do Sócrates com o Eurípides propriamente ele não aparece na peça. O Aristófanes acaba remetendo a ele através de várias citações que ele faz das suas obras e que o povo com certeza conhecia. A gente sabe hoje que são citações de peças do Eurípides. E a intenção do Aristófanes a gente também sabe que é essa, porque em outra peça chamada As Rãs, ele faz essa associação bem forte, essa crítica ao Eurípides. Eu já fiz uma live sobre essa peça, uma peça muito divertida, a gente deu muita risada, vou deixar aqui embaixo o link da live caso você queira dar uma conferida. Inclusive, por causa dessa peça, eu já fiz um vídeo demonstrando como o Aristófanes talvez tenha sido o primeiro crítico e teórico literário de todos os tempos. Vou deixar o link aqui na descrição também. Mas vamos voltar aqui para a peça As Nuvens, né? Nessa peça, os discípulos do Sócrates também são motivo de chacota, né? E é por isso que eles vão aparecer fazendo algumas atividades meio idiotas, tipo medir o salto de uma pulga, por exemplo, né? Só que tem coisa muito mais complicada do que isso. Como, por exemplo, o Filípides, que é o filho do protagonista, que vira uma pessoa totalmente desrespeitosa depois de ser influenciado pela nova educação. Basicamente, o que acontece é o seguinte: depois que ele aprende com o Sócrates a defender o que é injusto, ele chega a bater no pai dele e justifica a ação dele com uma retórica barata. E lembra que eu comentei sobre o final dessa peça ser muito atípico para uma comédia? Então, no final, o que acontece? A escola do Sócrates, o pensatório, acaba pegando fogo e não tem piada nenhuma sobre isso, é só um desfecho horrível, assim, e na verdade bastante simbólico, né, para selar a má fama dos sofistas. Foi assim que a sátira do Aristófanes, ao ridicular a filosofia do Sócrates, registrou a primeira imagem dele na literatura grega como um charlatão. E aí, em 399 a.C., 24 anos depois da estreia da peça, o Sócrates foi condenado sobre as acusações de impiedade e também por corrupção da juventude. E mais uma vez, falando assim, a conexão soa bastante óbvia. Parece que o Sócrates foi condenado por causa da peça do Aristófanes. Só que agora eu vou começar a explicar os detalhes que vão na contramão desse raciocínio, como por exemplo, o fato de que quando a peça estreou, ela não foi bem recebida pelo público. O Aristófanes inclusive perdeu esse concurso. Ou seja, é muito improvável que a peça tenha mesmo tido toda essa influência, já que as pessoas rejeitaram a peça na sua estreia. E uma coisa que eu quero questionar agora aqui é o seguinte: será que o Aristófanes fez essa sátira para prejudicar o Sócrates? Ou será que teve um outro motivo? Porque o fato é que ele zoava realmente todo mundo.
inclusive os amigos dele, ou seja, às vezes era só para brincar com algum problema social usando um nome conhecido como referência. E talvez seja exatamente isso que ele fez com Sócrates aqui. E eu sei que essa hipótese pode parecer um pouco estranha, um pouco difícil à primeira vista, mas não é tão estranho quando a gente analisa as evidências nos textos do Platão. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. O que diz a República de Platão? Agora, presta atenção aqui. A ideia da expulsão dos poetas na República significa especificamente retirá-los do lugar de educadores na polis, uma posição que eles ocupavam já desde os tempos homéricos. E na verdade, olha que doido isso aqui. A discussão na peça do Aristófanes também é sobre quem deveria educar a polis. Só que na peça do Aristófanes, a discussão é entre a educação tradicional e a nova educação feita pelos sofistas. Tanto Sócrates quanto Aristófanes, e depois o Platão, estavam lutando ali contra a influência dos sofistas. Mas enquanto a proposta do Aristófanes era voltar para a educação clássica a partir das epopeias, o Platão propôs na República que esse papel seria melhor executado pelos filósofos, e portanto, os poetas seriam afastados dessa posição. Ou seja, ele não estava falando da classe de profissionais do Aristófanes, mas dos poetas clássicos, em especial o Homero e o Hesíodo, que são quem ele cita por nome na obra. Então aquela evidência que a gente viu de que o Platão talvez tivesse cultivado um desprezo pelo Aristófanes, aqui já não faz sentido nenhum mais. Outro detalhe é que para o Sócrates a educação era o bem mais importante para o homem, inclusive essa foi a área pela qual ele mais se interessou e já na época dele tinha virado uma referência. Talvez por esse motivo mesmo ele tenha sido acusado de corromper os jovens, porque é bem fácil de imaginar que, mesmo sem querer, o Sócrates tenha feito com que alguns dos seus discípulos tenham ficado mais arrogantes, deixando seus pais chateados, né? Eu digo isso porque a gente sabe que pelo menos um dos detratores do Sócrates, dos seus acusadores no julgamento, estava bem irritado com ele porque o seu próprio filho tinha virado um discípulo do Sócrates. Com isso a gente já começa a ter uma ideia do motivo que realmente fez com que o Sócrates fosse condenado. Mas daqui a pouco a gente volta para esse assunto, porque eu ainda preciso apresentar alguns outros argumentos. O que diz a Apologia de Platão? No texto platônico da Apologia, o Aristófanes é citado mais uma vez só. E no texto do Xenofonte, o Aristófanes nem chega a ser citado, nem ele nem a peça. E voltando para a Apologia do Platão, o Aristófanes é citado uma vez só, como eu disse, e não é como você imaginaria, como um vilão. E eu já vou mostrar como é que o Sócrates cita o Aristófanes na sua defesa, mas sabe aqueles brasileiros inteligentes pra caramba que conseguem confundir piada com notícia e coisas assim? Pois então, esse tipo de gente já existia nos tempos do Sócrates, e ele se lascou foi por causa disso mesmo, olha aqui. Prossigamos, pois, e vejamos de início qual é a acusação, de onde nasce a calúnia contra mim, baseado neste processo que Meleto me moveu. Então a gente viu aqui que ele começa dizendo que vai investigar a origem da calúnia, e aí vem isso aqui. Ora bem, o que diziam os caluniadores ao caluniar-me? É necessário ler a ata da acusação jurada por esses acusadores. Sócrates comete crime e perde a sua obra, investigando as coisas terrenas e as celestes, e tornando mais forte a razão mais débil, e ensinando isso aos outros. Eis mais ou menos a acusação, e isso já vistes na comédia de Aristófanes, onde aparece aqui e ali um Sócrates que diz caminhar pelos ares e exibe muitas outras tolices, das quais não entendo nem muito nem pouco, e não digo isso por desprezar tal ciência. Muita atenção aqui nesse trecho, eu vou ler de novo e comento mais pra frente. E não digo isso por desprezar tal ciência, se é que há alguma sabedoria nela, mas o fato é, cidadãos atenienses, que de maneira alguma me ocupo de semelhantes coisas e apresento as testemunhas, vós mesmos. Puxa, que coisa, hein? As tais acusações contra o Sócrates, então, tinham origem na peça satírica do Aristófanes, e mais nada. Uma peça que havia estreado 24 anos antes, quando talvez pouca gente conhecesse ou distinguisse o Sócrates dos sofistas. Até porque, na época, tinha um monte de sofista, e como o Sócrates não tinha mais ninguém. E aqui vem um argumento muito importante, que é o seguinte: o próprio Sócrates, na obra do Platão, minimiza a culpa do Aristófanes quando ele atribui a sua situação aos inimigos que ele tinha feito ao longo da vida, ao invés da peça ou do próprio Aristófanes. Mas podeis estar seguros da verdade do que eu declarei antes, ou seja, de que me tornei muito impopular, objeto de grande animosidade no pensar de muitas pessoas. E será isso que me causará minha condenação, se eu tiver que ser condenado, não Mileto ou Anito, ou seja, não o argumento deles, né? Mas a calúnia e a malevolência de muitas pessoas. Isso tem condenado muitos outros homens bons e penso que continuará a condená-los. Viu só? Parece que da parte do Sócrates não tinha nenhum problema. Mas esse não é o único argumento. E eu já vou entrar no argumento principal, na maior evidência, mas eu quero discutir primeiro sobre aquela acusação de impiedade, ou da falta de devoção sobre os deuses tradicionais, o desprezo do Sócrates pelos deuses tradicionais.
Esse aqui é um ponto menor, mas ele é importante porque ele mostra qual era a intenção realmente do Aristófanes. O Aristófanes colocou ali o Sócrates como um herege, um ateu, alguma coisa assim. Quando você presta atenção no todo da obra, no tema da obra, em quais deuses aparecem ali para compor esse cenário, você vê que o Aristófanes não estava fazendo isso aí por maldade. Quem são os deuses? Só para lembrar, as nuvens, o éter, o caos e a língua. Então você vê, são 4 deuses completamente simbólicos, alegóricos. O Aristófanes não podia escolher o Apolo, o Atena. Esses deuses tradicionais não fariam sentido pro tema da peça. Então o que ele está fazendo é construir uma temática mais forte, reforçando o imaginário com os deuses que representavam melhor aquele assunto. Não tem nada a ver com tentar incriminar o Sócrates por impiedade. E agora a gente vai para o nosso último argumento, a evidência principal. Eu preciso apresentar uma outra obra do Platão aqui, porque é uma obra onde o Platão apresenta o Aristófanes de uma forma completamente diferente. E eu estou falando da obra chamada O Banquete. Inclusive, se você jogar no Google para procurar essa obra, provavelmente a parte que você vai encontrar mais fácil é o discurso do Aristófanes. Ou seja, o Platão deixou para o Aristófanes o discurso mais importante dessa peça. E não tem nenhuma crítica depois que ele fala. Se na época do Platão o Aristófanes fosse conhecido como um inimigo do Sócrates, é óbvio que ele não ia dar essa importância para ele na peça, e provavelmente o que ele falasse ia ser combatido, ia ser contestado pelo Sócrates, que é o que acontece com todos os seus oponentes nos outros diálogos. E na verdade o que o Platão faz é o contrário disso, porque o comediógrafo aparece na peça como um convidado e como amigo do Sócrates, para sentar ao lado dele da mesa e com um espaço muito considerável para fazer esse discurso aí que eu tô falando. E você nem imagina sobre o que é que o Aristófanes fala nessa peça. Sabe essa ideia da gente encontrar a nossa metade da laranja? Então, isso vem dessa obra do Platão, e quem fala sobre isso na obra é o personagem do Aristófanes. É uma representação tão amistosa, tão amigável, que é impossível você não pensar que o Platão na verdade respeitava o Aristófanes, e parece até que o Aristófanes e o Sócrates eram amigos mesmo. Só que isso parece muito diferente daquilo que o Aristófanes faz com o Sócrates na peça dele, né? Então a gente vai para o nosso penúltimo ponto aqui. Qual era o propósito de Aristófanes? Olha só, o ateniense comum, ele não conseguia distinguir facilmente o Sócrates dos sofistas. E a comédia do Aristófanes, ela aproveita essa confusão para tirar sarro do próprio povo ateniense. E além disso, o Aristófanes aproveita essa situação para satirizar e criticar aquelas tendências intelectuais do seu tempo, que era essa influência aí dos sofistas. Ou seja, o que o Aristófanes fez foi uma coisa muito inteligente, na verdade. Ele, para falar mal dos sofistas, faz piada com os atenienses que não conseguiam distinguir entre os sofistas e o Sócrates, que era o seu maior rival, o maior opositor deles. E antes que você comece a pensar que essa hipótese é muito difícil, eu preciso te dizer que as evidências sobre isso são muito vastas na própria obra do Aristófanes. Porque, pelo amor de Deus, é óbvio que a obra confunde de propósito o Sócrates com o Protágoras e o Górgias, que eram os dois sofistas conhecidos por fazer o raciocínio injusto prevalecer sobre o justo e tal, né? Que é a primeira acusação que é feita contra o Sócrates na peça. A peça também põe na conta do Sócrates discussões sobre fenômenos celestes, teorias naturalistas, que todo mundo sabia que eram, na verdade, de outros dois homens, o Diógenes de Apolônia e o Arquelau. Ou seja, eram coisas tão óbvias que o Aristófanes não ia cometer um erro filosófico desse. Por outro lado, talvez fossem erros comuns entre os atenienses da época, que não conseguiam distinguir o Sócrates dos sofistas. E muito provavelmente é sobre esse método do Aristófanes que o Sócrates comentou naquela defesa dele quando ele disse: "Não entendo nem muito nem pouco, e não digo isso por desprezar tal ciência, se é que há alguma sabedoria nela." Você lembra disso? É quase certo que o Sócrates estava se referindo a essa estratégia do Aristófanes, que para o próprio Sócrates deu muito ruim, e mesmo assim ele diz no discurso que não vai desprezar isso não. E a conclusão que a gente tira de tudo isso é que provavelmente o Sócrates era amigo do Aristófanes mesmo, e que o Aristófanes não teve a intenção de prejudicar o Sócrates. E com tudo isso, na verdade é muito difícil de engolir que a peça do Aristófanes seja realmente a culpada pela execução do Sócrates. Então a última pergunta para responder aqui é: por que Sócrates foi executado? O mais provável para mim aqui é que o uso da peça do Aristófanes na condenação do Sócrates tenha sido um sintoma e não a causa. Ou seja, a peça do Aristófanes estava refletindo e amplificando as tensões sociais e culturais de Atenas e de alguma forma catalisando esse preconceito e a incompreensão em relação à figura quase enigmática, ou pelo menos peculiar ali do Sócrates. O meu palpite sobre tudo isso, a minha conclusão sobre isso, é que a peça do Aristófanes foi usada na verdade como um pretexto pelos acusadores do Sócrates. E um ponto importante, inclusive, é que tanto na apologia do Platão quanto na apologia do Xenofonte, os 3 autores do processo contra o Sócrates são os mesmos: o Meleto, que é um poeta,
o Ânito, que é um comerciante, e o Lícon, que é um orador. E por que eu estou citando a profissão de cada um aqui? É porque é curioso como esses três caras representavam exatamente cada um dos grupos que o Sócrates mais criticava nos diálogos escritos pelo Platão, que são os poetas, os comerciantes e os oradores. Isso te diz alguma coisa? Então é verdade que a peça As Nuvens, do Aristófanes, por retratar o Sócrates como um sofista corruptor e tal, provavelmente deve ter fornecido um pretexto cultural para as acusações que levaram à execução dele, mas isso apenas porque ele tinha alguns inimigos que podiam usar isso como pretexto, e eram pessoas justamente que estavam se sentindo afetadas pelas críticas que o Sócrates fazia. Agora, eles só conseguiram fazer isso porque eles estavam associados a esse sistema jurídico péssimo daquela época. Ou seja, no fim das contas, foi só uma galera que basicamente se juntou para punir um inimigo em nome da democracia. Você já ouviu alguma coisa parecida no Brasil? Pois é. Enfim, o fato é que o Platão não trata o Aristófanes como vilão na Apologia. Ele é citado apenas uma vez como autor da peça que teria originado as críticas, mas não como um mentiroso inimigo do Sócrates. O Platão, no fim das contas, reconhece a peça só como a origem das acusações, não para culpar a peça, mas para mostrar que o Sócrates estava sendo condenado com base numa ficção, em piadas, e não com base em coisas que ele tivesse feito de verdade. Ou seja, a peça do Aristófanes não foi responsável pela condenação do Sócrates. Os responsáveis pela condenação foram os governantes e aquele sistema jurídico ridículo que aceitou usar piadas para condenar uma pessoa. E o Aristófanes deve ter se sentido mal pra caramba com isso, mas a culpa não foi dele, né? Qualquer pessoa pode pegar qualquer coisa dita por você e usar do jeito que quiser para te ferrar ou para ferrar outra pessoa. Ainda mais se o sistema jurídico for essa patifaria lascada como é aqui no nosso Brasil. E por esse vídeo é isso. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá um like para mostrar pro YouTube o seu interesse, comenta aqui embaixo alguma coisa e manda esse link pro teu amigo, aquele teu amigo, você sabe para quem mandar, não sabe? Até a próxima.